Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um livro pouco comentado, mas extremamente importante, do autor Nessaram Alita, chamado Como Lidar com as Mulheres. Só lembrando também que esse vídeo não é um ataque contra as mulheres, e sim um vídeo a favor do homem livre, forte e consciente. Portanto, vamos direto para o vídeo. No livro, ele traz uma visão que muitos homens evitam encarar. Que nem toda conexão emocional é saudável e que nem toda mulher que demonstra interesse quer construir algo sério com você. No livro, dessa analita, ele fala muito dessa dinâmica de poder nas relações. E fala como homens carentes emocionais e sem direção acabam se tornando presas fáceis. Não por maldade, mas por falta de consciência. E é isso, pessoal. Um homem, infelizmente, viciado em validação feminina, ele troca o seu propósito por migalhas emocionais. Homens viciados em validação feminina, eles trocam propósito por migalhas de atenção. O que acontece? Desculpa, pessoal. No livro Como Lidar com as Mulheres, o Nessa Analita ele fala muito sobre a questão do apaixonamento. Porque quando você está imbuído com esse sentimento, você fica cego, você fica só com uma visão. E algumas mulheres percebendo isso, lógico que eu estou falando de mulheres espertinhas. Inclusive, ele dá um alerta logo no início do livro. Ele já deixa claro que o livro foi feito para mulheres que querem trapacear. Ok? Assim como tem homens trapaceiros, tem mulheres trapaceiras também. Então, ele foi feito para esse público. Para homens se brindarem, cara. Entenderem como é que funciona essa dinâmica, essa psicologia obscura de mulheres trapaceiras. Portanto, quando você está nesse enredo da paixão, ele fala que a culpa é toda sua, porque você se deixou envolver. Então ele te dá dicas de como se livrar também do apaixonamento, como se livrar de mulheres espertinhas. E esse livro é muito legal, pessoal. É uma linguagem muito profunda, de fácil absorção e que te prende do início ao final. Então, se o Nessa Analita, ele é um escritor, um autor lá dos anos 2000, acredito. Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Para vocês fazerem o download, se vocês quiserem, desse livro, que é disponibilizado gratuitamente, inclusive no site dele. E ele não tem só esse livro, ele tem vários livros. Tem A Guerra das Paixões, tem um que fala de magnetismo pessoal, e tem um também que ele é tipo um complemento desse livro do Como Lidar com as Mulheres. Esse livro é fantástico. Esse livro ele vai te livrar de muitas enrascadas. Nessa analita ele fala muito sobre as armadilhas da paixão. Que muitas mulheres espertinhas, no caso, que ele fala desse livro, se aproveitam do sentimento em que o homem está imbuído, porque ele confunde e acaba se envolvendo, e elas acabam, as espertinhas, se aproveitando da validação que ele dá para ela. E aí começam a explorar ele, a humilhá-lo também, às vezes. Então é um livro sensacional, cara, um livro incrível, em que eu indico para vocês lerem ele, porque é sensacional. Vocês vão aprender muitas estratégias e se blindar contra esses tipos de sentimento do apaixonamento e entender mais sobre a paixão e esses sentimentos, além dessas mulheres espertinhas que querem trapacear nesse universo
Então ele fala que o erro não é delas. O erro é do homem, que ignora os sinais e confunde amor com migalhas de atenção. Quando ele vai se dar conta, ele já está envolvido, cara, imbuído em um sentimento, em um apego emocional. E isso dificulta muito quando ele quer sair. E ele dá muitas dicas, cara, muitas dicas mesmo. É um livro que vai te tirar de muita dor de cabeça. Se você ler ele com bastante calma, atenção, você não precisa estar comprando nada de coach por aí, porque é um livro esplêndido, cara. Esplêndido. Muito bom. Quer dizer, é excelente o livro. Excelente. E aí você vai, de alguma forma, você vai se ver nesse livro. E aí você vai entender, cara. Puxa, eu já fiz isso, 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 mas agora eu posso. Mas agora eu aprendo a não fazer mais isso. Ele te dá dicas valiosíssimas, cara. É um escritor fantástico, que tem uma compreensão da psicologia, do consciente e do inconsciente muito aprofundada. E é uma leitura que quanto mais você lê, mais você vai se envolvendo. É fantástico. Nós temos que realmente nos brindar contra isso, contra essas, infelizmente, esse circuito, né, cara, de mulheres espertinhas. Tô falando isso para você aí, pessoal, que tá no game, para você que tá em busca, né, de uma parceira, etc. Para você se calibrar, se brindar e ter essas estratégias de que quando você, de repente, se vê diante de uma situação que você leu ali no livro, você sai fora. A gente está vivendo uma época onde que se você se relacionar errado, você está fudido. A pessoa cujo você está se relacionando pode, pode te deixar no limbo, sem nada, pode te extorquir, pode pegar seus bens. Infelizmente, a gente está passando por uns tempos dessa forma. Vocês sabem disso. As leis estão muito severas. Então, quanto mais você souber dessas estratégias, para você não cair em ciladas, melhor vai ser para você. Portanto, leia esse livro que você vai, com certeza, se blindar, cara. Esse livro te brinda total, totalmente. A gente sempre tem um amigo, um conhecido, que caiu numa cilada dessa, cara. A gente vê constantemente na internet caras caindo em ciladas, caras perdendo tudo. Por quê? Porque foram emocionais demais, se apegaram demais, não souberam dizer não, cara. Porque você, quando você entra num relacionamento, você tem que estar completo, cara. Você tem que estar adentrar nesse relacionamento completo, autocontrolado, com autoconfiança o suficiente de não se deixar explorar. E dizer não, se não estiver gostando, se a coisa não estiver indo para o que você está, para o que você determinou, se estiver atrapalhando o seu propósito. Porque assim, pessoal, eu não estou no game, eu estou canalizando tudo para o meu propósito, para minha meta. Como eu venho documentando aqui. Mas o livro do Nessa Hanlita, ele me chamou muita atenção. Porque ele é muito verdadeiro. A linguagem é verdadeira. E se você ler, cara, com atenção, você vai se livrar de muita enrascada. Eu tenho absoluta certeza disso. E é isso, pessoal. Estou caminhando aqui para os 7 meses de Novo Radmund.
Só lembrando que hoje eu acabo de completar 199 dias de NoFap em Hard Mood, com muita consistência. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!